Então, bons dias. O principal protagonista desta comunicação é a colega Hermínia. Eu vou só fazer um complemento, porque de facto foi a Hermínia que trabalhou diretamente a abordagem TOPA, que é o tema central deste encontro, e sendo o título da nossa comunicação uma experiência de abordagem TOPA da gênese à disseminação, eu só venho falar um pouquinho da gênese na qualidade de formador. Depois a Hermínia vai falar sobre o desenvolvimento do projeto até à tal disseminação. Queria agradecer o convite que nos foi endereçado pela organização do evento para estar aqui, manifestar a minha satisfação com as comunicações já apresentadas, incluindo as já apresentadas esta manhã, excelentes exemplos de integração curricular, aprendizagem cooperativa e até internacionalização. E, portanto, obrigado à organização. A organização foi tão generosa, eu não resisto a contar este episódio que tem uma certa graça. Eu fui contatado por vários elementos da organização e um dos elementos da organização até disse que a organização me pagaria alojamento e uma viagem de avião para estar aqui. Não vou dizer qual dos elementos, mas isto tem uma certa piada. E depois eu respondi dizendo, agradeço imenso, mas acho que não é necessário, porque eu resido no outro lado da ilha, portanto, dispenso a oferta de alojamento. Isto tem alguma graça, mas serve também para enquadrar uma questão importante, que é as tecnologias educacionais têm, de facto, hoje em dia, uma importância tão grande nas vidas de muitos de nós que já permitem, como isto, coisas como esta que eu acabei de referir. Quem me convidou, algumas das pessoas não me conheciam pessoalmente, portanto, aquele lapso não tem importância nenhuma, não estou minimamente ofendido e tem a ver, provavelmente, com o facto de as pessoas saberem que o Departamento da Educação da Universidade dos Açores está sediado em São Miguel e já não existe na Terceira. Chegou a ter uma delegação na Terceira, mas já não tem, portanto está totalmente focado em São Miguel e é graças às tecnologias educacionais que eu continuo a residir na Ilha Terceira, apesar de mais de 90% dos meus alunos estarem em São Miguel. É graças à tecnologia educacional, sobretudo na vertente de ensino à distância, que é aquela que eu tenho mais explorado. E é nesse contexto que participo com a Hermínia nesta comunicação. Vai-me permitir que a trate com esta informalidade e agradeço que façam o mesmo comigo, sem grandes formalidades. Portanto, Hermínia, Francisco. Portanto, eu não sou especialista na abordagem TOPA, nem sequer me considero especialista em tecnologia educacional. Eu cheguei à tecnologia educacional nos últimos 10 anos e interessei-me sobretudo pela questão do ensino à distância. E nesse contexto, portanto, tenho procurado fazer sobretudo duas coisas. Desenvolver um modelo de ensino à distância adequado a este contexto insular, tripolar, no caso da Universidade dos Açores, características essas que têm estado presentes em muitos discursos de responsáveis pela governação das instituições, mas cuja passagem à prática tem sido muito difícil e cheia de obstáculos. É frequente ouvir-se nos discursos que a insularidade e a tripolaridade deviam ser razões suficientes para uma instituição como a nossa estar na vanguarda do ensino à distância, por exemplo. Na realidade não é isso que acontece. Por razões diversas, tem a ver com reduzida dimensão, questões financeiras, etc. Portanto, nós não temos nenhum laboratório na área, como os laboratórios que foram referidos ontem da Universidade de Coimbra e do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. E, portanto, há algumas experiências e, no meu caso particular, que eu tenho
uma das coisas que tenho procurado fazer é desenvolver um modelo, e atrevo-me a chamar-lhe um modelo, talvez seja um pouco ambicioso demais chamar a isto modelo. Portanto, é uma forma de organizar o trabalho online, uma forma de organizar um ambiente virtual de aprendizagem para o ensino à distância. E eu chamei a isso um modelo MAP. Portanto, tenho algumas publicações sobre esse assunto, por exemplo, o desenvolvimento de um modelo de ensino virtual num contexto de investimento incipiente em e-learning, progressos e desafios, é um artigo publicado na Revista da Investigação às Práticas em 2015. Outra linha de trabalho que tenho tentado desenvolver, que me interessa a nível de investigação e lecionação, é a questão do design desses ambientes. O meu artigo mais recente é a importância do design no desenvolvimento de ambientes virtuais de aprendizagem. Em 2015 também eu coordenei, por nomeação da reitoria, um grupo de trabalho incumbido de fazer o diagnóstico da Universidade dos Açores em termos de competências já instaladas de ensino de e-learning e ensino à distância e potencial para o futuro. Fizemos um diagnóstico, fizemos um inquérito a todos os professores, entrevistamos responsáveis por unidades orgânicas, diretores de departamento na altura, presidente do Conselho Científico, presidente do Conselho Pedagógico, etc. E percebemos que muitos colegas nem usam estas tecnologias e há alguns que usam, por exemplo, o Moodle, usam praticamente apenas como repositório de recursos que depois vão ser descarregados pelos alunos. Portanto, um nível muito básico de utilização. Tem havido alguma formação para docentes da Universidade dos Açores que estejam dispostos a investir mais nesta área da tecnologia educacional, do ensino à distância. E, portanto, alguns até têm alguma competência em termos de modelos pedagógicos para o ensino à distância e da utilização das plataformas eletrónicas, e nós usamos a plataforma Moodle porque é barata, gratuita, e a esse nível já existe alguma competência, algum potencial instalado. Eu preocupo-me particularmente com a questão do design, mesmo quando se domina um modelo pedagógico que pode ser válido para um contexto de ensino à distância ou para um contexto de ensino presencial, muitas vezes falha, na nossa observação de ambientes virtuais de aprendizagem, uma certa preocupação para com o agrado visual de quando a gente olha para a plataforma. Se a gente usa uma plataforma como a Moodle no seu nível mais básico de utilização, aquilo tem um aspecto muito cinzento que não é atrativo ao olhar. Por exemplo, aqui, não sei se vocês conseguem ver bem, há um exemplo de uma interface de um módulo que está logicamente estruturado, na minha opinião, em termos de organização pedagógica. Tem um link para tarefas a realizar, um link para objetivos a atingir, um link para um fórum e um link para a avaliação do módulo anterior. Mas não tem cor, é uma coisa cinzenta, usa-se uns ícones que são fornecidos pelo próprio Moodle e não se trabalha a componente de design em termos de cor e forma. Portanto, preocupo-me por explorar formas de tornar isto mais interessante em termos de design. Está aqui o mesmo módulo, com a mesma estrutura, com o mesmo conteúdo curricular, mas com alguma preocupação em relação à forma e à cor, procurando seguir princípios de design gráfico, web design e design em geral. E, portanto, basicamente tem a mesma estrutura, mas com uma certa atenção à questão da cor, da forma e do design. Ora bem, tenho trabalhado nestas questões, sobretudo no mestrado em Educação e Formação, onde tenho relacionado uma unidade curricular chamada Tecnologia Educacional e Design de Ambientes Virtuais de Aprendizagem. É uma disciplina que faz parte do mestrado em Educação e Formação, vai para a sua terceira edição este ano,
Esta disciplina pode ser frequentada como disciplina isolada, sem ser necessário as pessoas inscreverem-se em todo o mestrado, portanto, frequentar só esta disciplina. Já houve algumas manifestações de interesse nesse sentido, e é uma disciplina que funciona totalmente online e, portanto, não tem aulas presenciais. Aliás, não tem aulas, porque nós trabalhamos em modo assíncrono, portanto, o trabalho letivo é baseado em atividades de aprendizagem que os estudantes podem realizar a qualquer hora do dia ou da noite, quando lhes for mais conveniente, desde que cumpram prazos. Claro que nós não inventamos isto na Universidade dos Açores, a Universidade Aberta trabalha assim, outras universidades que praticam ensino à distância trabalham assim, no modo assíncrono. No entanto, apesar de isto não ser, em 2018, uma novidade, acho que é importante pararmos um pouco para refletir sobre isto, este facto importante. A importância e as implicações do trabalho, da formação em modo assíncrono. O facto de não haver uma aula no sentido de espaço circunscrito e tempo circunscrito, não é? Um ato muito circunscrito no espaço e no tempo. Porque isto foi uma questão levantada ontem na sequência, no contexto da conferência do professor João Filipe Matos, não é? Questionava-se a possibilidade de outros paradigmas de utilização do espaço e do tempo na educação. A quem se interessa por estas questões, não é? Pensar outras maneiras de abordar o espaço e o tempo em educação, eu recomendaria este livro intitulado A Aula, não sei se alguém aqui conhece, de Álvaro Gomes. Este livro foi muito inspirador também para mim, no sentido de refletir sobre as implicações do ensino em modo assíncrono, que, na minha perspectiva, rompe com o conceito de aula. Porque não há aulas e é uma dificuldade, pronto, para muitos de vós. Isto não tem nada de extraordinário, estão familiarizados com a tecnologia educacional, mas no seio da minha instituição eu tenho imensas dificuldades em dialogar com algumas pessoas, explicar-lhes que não há aulas e, por exemplo, dos serviços académicos, insistem comigo em dizer que eu tenho que indicar horários de aulas de 3 horas, a dizer se é na segunda-feira das 5 às 8 ou é às terças a outras horas, portanto, e oficialmente eu tenho que declarar um horário nesse formato tradicional, apesar de, na prática, aquilo não funcionar assim. E, portanto, o modo assíncrono de funcionamento não entra facilmente na mentalidade de algumas pessoas. E, portanto, o meu próximo artigo tem por título Lecionação sem aulas, ponto de interrogação. Portanto, porque eu considero que isto rompe com o conceito de aula e, portanto, ajuda-nos a refletir sobre aquela questão da gestão do espaço e do tempo. É claro que aquilo que eu faço no ensino superior, a maioria de vós não poderá fazer com alunos, por exemplo, do primeiro ciclo do ensino básico, porque é ensino presencial, porque não se aplicam a alguns destes conceitos, mas julgo que na mesma ajuda a refletir sobre essa não circunscrição no espaço e no tempo. Portanto, isto funciona assim, por módulos. Cada módulo tem a duração de 2 ou 3 semanas, com esta estrutura. Clicando aqui, os alunos têm acesso a orientações sobre o que é que têm que fazer durante aquelas 2 ou 3 semanas, tarefas do módulo, acedem a uma página em que lhes são dadas instruções, ou por escrito, ou por vídeo. Portanto, há muitos vídeos, esses vídeos podem ter uma função simplesmente de explicar o que é que há para fazer, ou podem ter uma função mais instrutiva, explicar determinados conceitos numa abordagem mais expositiva. O ensino aqui não é predominantemente expositivo, é predominantemente baseado em atividades em que o principal protagonista é o aluno, o formando, mas tem um bocadinho de exposição para alguns conceitos-chave. Portanto, temos aqui as tarefas para o módulo. Outra componente estruturante do modelo é objetivos e critérios de avaliação, para saber
quais são os objetivos a atingir e o que é necessário ser feito para atingir determinados patamares de avaliação e classificação, fórum de módulo para acompanhar, tirar dúvidas e, às vezes, a própria participação dos alunos no módulo é objeto de avaliação e classificação e avaliação do módulo anterior. Um ponto crítico na avaliação, pronto, aqui falhou o link, mas provavelmente tem aqui ativo. Um ponto crítico na avaliação nestes ambientes é que, eu defendo esta ideia, o conceito de avaliação formativa. Todos nós, na nossa formação inicial de professores, na formação complementar, formação contínua, ouvimos montes de discursos sobre a importância da avaliação formativa, que não deve haver apenas avaliação sumativa e classificativa, blá, 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 blá. Num ensino à distância com estas características, essa ideia tem mesmo que ser levada a sério. Se não for, isto falha. Porque como a componente expositiva é reduzida, se nós não damos um feedback demorado no sentido de identificar aspectos que o formando necessita de melhorar e como, e pistas para o trabalho futuro, isto não funciona mesmo. E, portanto, a avaliação formativa é mesmo central. Portanto, a avaliação no módulo anterior não é apenas dar notas, é cheia de comentários individualizados, muito focados em orientações para o que é necessário realizar de seguida. Tenho feito um esforço para que esta formação, que é uma formação em grande parte de professores, a Hermínia é professora, às vezes aparecem estudantes que trabalham em contextos não escolares de educação, também tem acontecido, pessoas que trabalham noutros contextos educativos, mas agora pensemos mais na formação de professores. Quando se consulta obras de especialistas em formação de professores e em desenvolvimento profissional de professores, como Linda Evans, Assunção Flores, etc., etc., há duas ou três ideias-chave que ressaltam. A ideia de que a tal ideia de formação centrada na escola. E, portanto, há um esforço aqui nesse sentido. É obrigatório que os trabalhos realizados no contexto desta unidade curricular tenham alguma implicação prática nos contextos de trabalho dos formandos, e a Hermínia depois vai exemplificar. E um elevado protagonismo do formando na escolha das tarefas a realizar, de acordo com os seus interesses, as suas necessidades. E, portanto, algumas características-chave para que a formação se aproxime daquela ideia de desenvolvimento profissional e não seja aquela formação em sentido convencional. Para terminar, só queria, para fazer a ponto para o conceito de TOPA, ou BIOD, se preferirem, Bring Your Own Device, traz o teu próprio aparelho. Portanto, é um tema que nós focamos nesta disciplina, entre outros, sem aprofundar muito. Estudantes que a quisessem aprofundar tiveram a oportunidade de fazê-lo, a Hermínia aprofundou. Como eu não vi estes aspectos ainda debatidos, nem hoje nem ontem, apesar de provavelmente vocês estarem conscientes destes pontos que a investigação refere, acho que é importante chamar a atenção para eles, para não ficar aqui a ideia de que na abordagem TOPA ou Bring Your Own Device tudo é belo, não é? Há riscos também. E a investigação identifica alguns. Geralmente há três grandes argumentos a favor de se apostar numa abordagem TOPA. Desde logo a ubiquidade dos aparelhos, não é? Quase todos os alunos têm smartphones ou tablets, porque não aproveitar o potencial desses aparelhos. O seu potencial pedagógico, segundo argumento, porque de facto ele existe e há muitos software e hardware vocacionado para isso, como já foi amplamente demonstrado neste encontro. E depois o argumento da redução de custos, não é? Isto pode permitir às instituições, às escolas, reduzir custos se estamos a trabalhar com artefatos que são propriedade dos próprios alunos. E esta última vantagem, às vezes, é referida por alguns autores como também sendo portadora de ameaças. Não é?
há quem questione. Então, se estamos a trabalhar com aparelhos que são dos alunos e não da escola, isso não será um pouco abusivo, não é? A escola não está um pouco a demitir-se da sua responsabilidade de proporcionar recursos aos alunos? Enfim, mas por que não, se eles os têm, se estão dispostos a trazê-los, qual é o problema? Mas será que já está suficientemente amadurecido na cultura organizacional da maioria das escolas e traduzido nos regulamentos internos e noutros instrumentos de regulação da vida das escolas questões como estas? Está bem, os aparelhos são dos alunos, mas os aparelhos estão a ser postos ao serviço de uma atividade pedagógica promovida pela escola, e se o aparelho avaria nesse contexto, quem é a responsabilidade de repará-lo? E se ele fica infectado com o vírus nesse contexto, de quem é a responsabilidade de resolver esse problema? Julgo que estamos num caminho em que algumas escolas já terão amadurecido formas de lidar com essas ameaças, outras talvez nem tanto, e portanto é uma questão para a qual é preciso haver alguma atenção. Questões relativas ao acesso aos dados dos alunos, que podem acontecer nesses contextos, não é? Se dizemos, traz o teu próprio aparelho, se calhar, no momento seguinte é preciso refletir sobre esta outra questão. A partir do momento em que o trazes, quem é que mexe nele e o que é que se faz com ele? Uma coisa é, tu trazes o aparelho e só tu é que mexes nele. Isso coloca-nos num certo patamar de segurança em termos de proteção de dados. Outra coisa é o professor poder mexer nele, o colega poder mexer nele. Uma coisa é partilhar ou não ficheiros que estão numa nuvem e naquele contexto são partilhados, mas não sabemos qual é o estado de saúde desses ficheiros. Portanto, há aqui uma série de potenciais riscos aos quais é preciso ter em atenção. E a Hermínia, enfim, dentro daquele grau de liberdade de explorar os seus interesses no contexto de ser aluna desta disciplina, vai explicar o que é que fez a partir desse desafio. Portanto, passo desde já a palavra à Hermínia. Eu vou minimizar isto, portanto, fique à vontade. Bem, bom dia a todos. Eu tenho alguma dificuldade em falar sentada, por isso vou fazer a minha apresentação em pé. Gostava por começar por agradecer o convite que me foi feito para participar neste segundo Encontro Regional de Tecnologias na Educação. Quer que passe slides? Já. Portanto, de forma muito breve, vou começar por falar sobre uma situação educativa que foi planeada e implementada com alunos do terceiro ciclo do ensino básico no âmbito da unidade curricular que foi lecionada pelo professor Francisco, neste mestrado em Educação e Formação que estou neste momento a concluir. Vou também apresentar algumas iniciativas que se seguiram, independentes deste trabalho, mas que também foram norteadas por esta abordagem. E no final vou chamar aqui a atenção para algumas questões organizacionais que devem ser tidas em conta na implementação desta abordagem. Portanto, o trabalho que desenvolvi no âmbito desta unidade curricular intitulou-se Flipped Classroom, Contributos para a Aprendizagem da Física e da Química. E o principal objetivo foi implementar aqui uma metodologia de ensino alternativa à metodologia tradicional, portanto mais centrada no professor, e verificar quais os contributos dessa mesma metodologia, portanto, para a aprendizagem na disciplina. Foi colocada em prática, neste sentido, esta abordagem, a Flipped Classroom, que já ontem foi aqui apresentada pela professora Ana Amélia, vulgarmente ela é conhecida por sala de aula invertida. E, portanto, eu implementei esta metodologia em articulação com algumas ferramentas digitais, nomeadamente o Kahoot e o Socrative. Isto aconteceu, portanto, num contexto real de sala de aula, com alunos do terceiro ciclo e foi na Escola Básica Integrada de Água de Pau, que fica localizada no concelho de Lagoa, na ilha de São Miguel.
Ora, hoje em dia é indiscutível, portanto, a ligação que existe entre as tecnologias da informação e da comunicação e da aprendizagem, seja ela formal, seja ela informal. As tecnologias, portanto, digitais já se difundiram no contexto educacional, seja porque os alunos cada vez mais recorrem a essas tecnologias, porque também as próprias escolas e os governos têm feito algum esforço no sentido de dotar as nossas salas de aula com alguma tecnologia. Portanto, com vista a promovermos o sucesso escolar, é fundamental dar uso a essa tecnologia, promovendo cada vez mais aqui metodologias de ensino dinâmicas e ativas, nas quais os nossos alunos passem a ocupar um papel central no seu processo de aprendizagem e os professores, por sua vez, assumam aqui mais um papel de orientadores dessa aprendizagem. Portanto, faz todo sentido usarmos os recursos tecnológicos dos próprios alunos, segundo esta abordagem TOPA, mas sempre em articulação com estas ferramentas digitais. E aqui o intuito será então alavancarmos a transformação da sala de aula e criarmos aqui um clima mais favorável para a aprendizagem. Portanto, a metodologia, no fundo, que implementei então no âmbito deste trabalho foi a sala de aula invertida, que inverte a lógica da organização da sala de aula. Como mostra aqui esta imagem, portanto, na sala de aula tradicional a aprendizagem é feita no decurso da aula e, normalmente, o tempo que é destinado à resolução de exercícios e problemas, muitas vezes esse tempo é limitado. E então esse tipo de atividades acabam por ser atribuídas aos alunos para ser realizadas como tarefa de casa. Já nesta sala de aula invertida, o que acontece é que a aprendizagem é feita pelo aluno em casa, geralmente com material que é fornecido pelo professor. Normalmente podem ser vídeos, podem ser outros recursos, já em contexto de sala de aula, posteriormente, o tempo da aula é potenciado para, essencialmente, promover debates, discussões e, portanto, para o esclarecimento de dúvidas e também para a resolução de exercícios e problemas, privilegiando aqui, sempre que possível, uma dinâmica em grupo. Portanto, eu implementei esta metodologia em articulação com uma das ferramentas digitais que julgo toda a gente ter experimentado ontem, o Kahoot. Portanto, é uma ferramenta digital que está disponível online, é de muito fácil utilização, serve para criar quizzes, debates ou sondagens e basta que os alunos disponham de um dispositivo móvel com ligação à internet. Esta ferramenta tem uma grande potencialidade porque, como as respostas são obtidas em tempo real, de facto tem a vantagem de ter uma larga ação formativa e de autoavaliação de conhecimentos. A outra ferramenta que utilizei foi o Socrative, portanto, que à semelhança do Kahoot também é uma ferramenta que está disponível online, basta que os alunos tenham um dispositivo móvel com ligação à internet e serve essencialmente para criar quizzes. Qual é a diferença desta ferramenta? Portanto, os alunos também têm acesso às atividades que são criadas pelo professor em tempo real, mas esta tem a vantagem que atualmente o Kahoot também já permite, mas que passa por poder gerar, o professor depois pode no final gerar um relatório com os resultados que foram alcançados pelo aluno, quer um relatório individual, quer um relatório do grupo turma, e portanto é uma vantagem desta ferramenta. Portanto, este estudo que eu desenvolvi, quem é que esteve envolvido neste estudo? Portanto, tal como eu referi, isto foi realizado num contexto real de sala de aula, no âmbito da disciplina de Físico-Química. Estiveram envolvidos aqui alunos de uma turma do 9º ano de escolaridade, eram 22 alunos com idades entre os 13 e os 16 anos. Portanto, esta metodologia e estas ferramentas a implementação ocorreu em 2 aulas de 90 minutos e os conteúdos programáticos foram aqui objeto de aprendizagem, pertenciam à área da física, nomeadamente à unidade de forças e movimentos. Todos os recursos, todos os recursos que utilizei ou selecionei foram previamente elaborados e foram disponibilizados num ambiente virtual de aprendizagem que foi criado para o efeito na plataforma Moodle.
Todos estes recursos foram testados previamente junto de outra turma do 9º ano, portanto, no fundo, estiveram aqui envolvidos neste processo 2 turmas. Eu vou passar a explicar, então, como é que disponibilizei, portanto, e como é que implementei, no fundo, esta metodologia. Ok, portanto, este é o ambiente virtual de aprendizagem que eu criei para o efeito. Portanto, procurei aqui criar um design, elaborar este ambiente virtual de aprendizagem com um design minimamente apelativo e que fosse de fácil acesso, fosse acessível para os alunos. Na parte esquerda, portanto, disponibilizei aqui alguns recursos que podiam ser utilizados pelo aluno, como o próprio manual em formato digital e alguns links, e mais ao centro, portanto, foram criadas várias secções com diferentes finalidades. A primeira secção portanto, esta primeira secção foi destinada ao esclarecimento de dúvidas, portanto, foi disponibilizado um fórum onde os alunos podiam tirar dúvidas em modo assíncrono e um chat para dúvidas mais urgentes, portanto, em modo síncrono. Depois, aqui uma secção de cor bege destinada à implementação desta primeira aula, segundo esta metodologia da sala de aula invertida. Uma segunda secção a azul destinada à implementação da segunda aula, segundo esta metodologia, e uma última secção destinada à avaliação das aprendizagens. Como é que isto então foi implementado? Portanto, aqui a primeira aula da Flipped Classroom, portanto, inicialmente foram atribuídas tarefas para os alunos realizarem em casa. A descrição destas tarefas encontrava-se no primeiro link. Só referir que todas essas secções iam sendo disponibilizadas aos alunos à medida que os recursos iam sendo implementados pelos mesmos ou usados pelos mesmos. Portanto, no primeiro link os alunos encontravam a descrição da tarefa que tinham que realizar em casa e bastava que para tal utilizassem o smartphone ou outro equipamento eletrónico que tivessem. Essa tarefa de casa consistia basicamente em quê? Em ver uma videoaula que eu disponibilizei para o efeito e a seguir eles tinham que resolver um exercício que foi desenhado com o Socrative, com aquela ferramenta que falei há pouco. Isso era um exercício com cerca de 8 perguntas e que estavam relacionados com os vídeos que eles tinham de ver. O vídeo aqui nesta primeira aula, portanto, foi um vídeo que estava disponível na internet, portanto o intuito foi mesmo esse, foi aqui dar utilização ou utilizar um recurso já disponível na internet e como esta primeira aula versava precisamente, portanto o objeto de aprendizagem era a primeira lei de Newton, utilizei aqui um vídeo que está disponível na Khan Academy, que é um site onde podemos encontrar recursos ou neste caso vídeos validados cientificamente. Fim do tempo destinado a esta tarefa, portanto, gerei um relatório no Socrative com os resultados alcançados pelos alunos e disponibilizei-o ali com o intuito dele depois já ser explorado em contexto de sala de aula. Em sala de aula já, portanto ali na segunda secção a bege estão disponíveis as atividades que foram realizadas. Esta aula foi dividida em vários momentos. Num primeiro momento partimos para o debate, portanto, das ideias dos conteúdos que foram abordados na videoaula. Portanto, houve ali um momento em que, em grupo, discutimos, portanto, as ideias que foram abordadas no vídeo. Passamos depois, então, para a análise da atividade que os alunos tinham que realizar em casa, desse exercício, e também da discussão dos resultados alcançados pelos mesmos. Posto ao fim destes 2 momentos, então, os alunos reuniram-se em grupo e o resto da aula foi basicamente ocupado com a resolução de exercícios e problemas. No final da aula, então, um momento destinado à avaliação das aprendizagens, sendo que aí foi realizado um exercício com recurso ao Kahoot.
portanto, ao contrário do que a professora Ana Amélia ontem, portanto, abordou aqui, eu nesta situação deixei o Kahoot para o final da aula e funciona em jeito de motivação também para os alunos. A segunda aula decorreu basicamente, portanto, segundo esta mesma lógica. Portanto, atribuí as tarefas a serem realizadas em casa pelos alunos e depois a lógica da organização da aula, portanto, foi a mesma. Aqui, relativamente à videoaula, neste caso, não usei um recurso disponível na internet, fui eu própria que construí esse vídeo, com recurso a um simulador que está disponível na plataforma Reda. Portanto, utilizei esse simulador para explicar aqui os conteúdos que eram objeto de aprendizagem nesta aula. Portanto, utilizei esse simulador para abordar estes conteúdos, é outra opção. Finda esta experiência então de 2 aulas, procurei recolher um feedback junto dos alunos desta experiência que eles tinham tido com a implementação desta metodologia. E, portanto, esse feedback foi recolhido através da aplicação de um inquérito por questionário. A título de exemplo, uma das alunas referiu que gostou muito de realizar estas atividades, tanto na aula como em casa, e achou uma ideia muito inovadora e diferente do que estavam habituados a fazer. Trouxe também aqui alguns resultados do questionário que me pareceram importantes ser partilhados. 80% dos alunos desta turma afirmou ter visualizado as 2 videoaulas e 47% dos alunos repetiu a visualização destes vídeos pelo menos uma vez e 40% repetiu entre 2 a 4 vezes, o que mostra que, de facto, o vídeo pode ser uma ferramenta útil para os alunos no sentido que eles podem visualizar os conteúdos o número de vezes que acharem portanto, necessário. 53% deles afirmou ter pouca confiança após a visualização das videoaulas, necessitando de mais ajuda. O que é um facto que pode ser explicado pela pouca familiarização que os alunos têm com esta metodologia, mas quando ela é implementada de forma sistemática e continuada, os níveis de confiança deles aumentam bastante, ao ponto de eles próprios já começarem a ter autonomia para registarem os seus próprios apontamentos à medida que estão a visualizar o vídeo. 80% dos alunos referiu ainda que se esforçou ao máximo nestas tarefas que foram realizadas como trabalho de casa, o que não deixa de ser um facto curioso, porque, como sabemos, perante os tradicionais trabalhos de casa, os alunos tendem a resistir ao máximo à sua realização e, perante este tipo de tarefas que fazem uso dos seus dispositivos móveis, eles rapidamente vão concretizar a atividade que lhes é atribuída. Que conclusões, de forma muito breve, é que eu tirei da implementação então desta metodologia? De facto, ela permitiu transformar a sala de aula num local de trabalho mais produtivo. Eu tive muito mais disponibilidade para apoiar os alunos que tinham mais dificuldades, ao passo que os restantes foram evoluindo e foram realizando as tarefas ao seu ritmo. Esta metodologia, em articulação com estas ferramentas digitais, também permitiu aumentar aqui os níveis de motivação, de empenho e de interesse dos alunos, que no fundo era o meu grande objetivo. Terminada esta experiência, o que é que se seguiu? De facto, portanto, eu não implementei apenas estas 2 aulas com esta metodologia, isto depois alargou-se durante o ano letivo aos diferentes anos de escolaridade e às turmas que eu tinha. E é importante dizer-se aqui que quando eu implementei este estudo e, portanto, desenvolvi este trabalho, na minha escola não era autorizado a utilização de dispositivos móveis em contexto de sala de aula, pelo que este trabalho foi um pouco feito à revelia do órgão de gestão. Peço desculpa à minha Presidente, que ainda por cima está aqui presente, mas de facto, portanto, isto foi feito um pouco à revelia. E, portanto, depois deste trabalho, já convencida das potencialidades que os dispositivos móveis podiam ter em contexto de sala de aula, a primeira iniciativa que tomei foi precisamente, ao nível do meu departamento, fazer uma proposta no sentido do regulamento ser alterado. Essa iniciativa coincidiu com a mobilização de outros elementos da escola e, de facto, a alteração, felizmente, acabou por se efetivar.
De seguida, propus também ao órgão de gestão a dinamização de uma ação de formação para colegas onde pudesse partilhar esta minha experiência. E, portanto, essa minha iniciativa foi muito bem acolhida, foi amplamente apoiada pelo órgão de gestão e em setembro do ano letivo transato, portanto, dinamizei na minha escola uma ação intitulada Tecnologias Interativas na Sala de Aula, na qual estiveram envolvidos 12 docentes. Esta ação teve uma duração de 4 horas e visou essencialmente partilhar e explorar estes recursos e esta metodologia. Os colegas que estiveram envolvidos, de facto, ficaram muito motivados para a utilização do dispositivo móvel e da implementação destes recursos na sala de aula, e na própria ação começaram logo a preparar recursos para serem implementados nas primeiras aulas do ano letivo. Ainda no ano letivo transato, também participei no projeto Laboratórios de Aprendizagem. Aqui criou-se uma equipa na minha escola de trabalho interdisciplinar, onde desenvolvemos um cenário de aprendizagem que se intitulou E se o Príncipezinho viesse à escola? Portanto, a ideia aqui também foi pôr em prática esta abordagem TOPA. Quanto às questões organizacionais a ter em conta na implementação destas abordagens, ora, eu gostava de chamar aqui a atenção para 3 questões que me parecem essenciais. Uma passa pelas condições técnicas disponíveis. De facto, é necessário assegurar condições para que esta abordagem seja implementada em perfeitas condições. Posso partilhar que, portanto, estes professores que estiveram envolvidos nesta ação de formação que dinamizei, inicialmente a motivação foi elevada, mas quando chegaram ao contexto real de sala de aula e tentaram colocar em prática os recursos que tinham, portanto, construído, verificaram que as condições não eram as ideais, porque a qualidade do sinal da rede wireless na escola, portanto, não favorece a dinamização deste tipo de abordagem ou a implementação deste tipo de abordagem nas melhores condições, o que contribui para que a maior parte deles acabasse por abandonar a implementação deste tipo de recursos. Portanto, acabaram por se desmotivar ao longo do tempo e no final do ano letivo praticamente ninguém implementava de forma continuada e sistemática este tipo de recursos. Portanto, é necessário apostar nas condições técnicas que temos disponíveis, efetivamente, para desenvolver ou para implementar a abordagem TOPA. Outro aspecto passa pelo apoio dos órgãos de gestão. Portanto, não faz sentido continuar a proibir a utilização do telemóvel ou dos dispositivos móveis dos alunos em contexto de sala de aula, porque eles efetivamente podem contribuir para a aprendizagem dos nossos alunos. É necessária aqui uma mobilização por parte das lideranças das escolas no sentido de apoiarem a utilização destes dispositivos móveis, mas também de incentivarem a utilização de metodologias de ensino cada vez mais dinâmicas e ativas e que façam uso desses próprios dispositivos. E isso pode passar precisamente por esta última questão, que é a extensão da formação. Também é essencial continuar ou apostar na formação dos professores, até porque as ferramentas digitais que hoje temos disponível online são inúmeras e, portanto, é necessário que os professores as conheçam para que depois as possam utilizar em contexto de sala de aula e, efetivamente, contribuir para a aprendizagem dos nossos alunos. Pronto, eram estas as questões. Obrigada pela vossa atenção. Bom dia, muito obrigado pela vossa comunicação. Eu estava a ver com atenção e à procura de chegar a esse ponto, ao ponto em que chegou agora no fim. Pensei primeiro que, como tinha usado o nome do Flip Classroom, isto não teria sido um problema para si, mas depois, como chamou mais colegas, acabou por ficar isto que nós todos estamos a ver, é que a largura de banda das escolas, que o Sr. Secretário ontem disse que tinha sido alargada, a largura de banda não dá nem para mandar cantar um certo.
E nós temos que enfrentar esse problema porque isto parece um pouquinho a história da EDA. A EDA faz centrais geotérmicas, faz parques eólicos, faz parques de energia solar e a fatura nunca baixa. E aqui instalam-se cabos de fibra óptica, instalam-se não sei o quê e a banda nunca abre. Eu lembro-me de estar em contato com professores de outros países que me diziam, isto há 12 anos, que tinham larguras de banda que naquela altura eu olhava para eles e dizia, mas isso é possível? A gente falava de 1, 2 e eles falavam de 100, 500. E agora eles devem estar já num patamar tal que nem sequer há comparação possível. Temos que enfrentar de facto este problema, que é a largura de banda disponível às nossas escolas. A nossa, eu não sei em que escola implementou, perguntei aqui a um colega, água de Paulo. Sim, sim. Portanto, está na mesma situação que a nossa, é que ainda por cima não somos secundários. Não somos secundários, somos escolas do ensino básico. E, portanto, eu penso que nos parâmetros definidos as secundárias estão privilegiadas e têm outro tipo de largura, não sei se é verdade ou não. Então estamos todos iguais, estamos todos mal. Não é bom que as secundárias não é tão bom assim dizer que não, as secundárias não estão privilegiadas, quer dizer que estamos todos mal. Ok. Eu não sei se devia ter guardado esta intervenção para quando o seu diretor final estivesse aqui, mas sou preciso outra vez. Muito obrigado. Eu já queria começar a usar essas tecnologias e já estou vendo a confusão aqui está sendo uma confusão para aceder à internet. A minha questão é um bocadinho mais prática, mas se calhar também é oportunidade. Qual é que é o tempo das tarefas destinadas a cada? De repente, se todos os professores começam a mandar os alunos ver vídeos de 1 hora para preparar a aula do dia seguinte, é um problema muito grande, não é? Portanto, relativamente às tarefas que são enviadas para casa, portanto, há autores que aconselham que este vídeo não deve ter um tempo estimado entre 5 a 7 minutos, não mais do que isso. Por exemplo, na segunda aula que eu implementei, que foi o vídeo que eu própria elaborei, o vídeo tinha 13 minutos. E, de facto, eu cheguei à conclusão que é demasiado tempo para os alunos estarem a assistir ao vídeo. Portanto, vídeos mais curtos, onde a mensagem que queremos passar, portanto, passa, é o ideal. Portanto, vídeos entre 5 a 7 minutos. E depois, quando articulado com a resolução de um exercício, porque aí o professor pode efetivamente perceber se os conteúdos foram ou não assimilados pelo aluno. Portanto, o ideal também será implementarmos, portanto, pode ser estes quizzes e não mais do que 10 perguntas. Portanto, no fundo, o aluno não terá de dispor de mais de 10, 15 minutos para realizar um trabalho de casa ou uma tarefa destas em casa. Quanto às condições que falavam das salas de aula, portanto, só referir que, embora o sinal da rede wireless da escola onde eu trabalho não seja o ideal, portanto, isso não tem contribuído para que eu desista da implementação deste tipo de abordagem. O que é que acontece efetivamente? É que por vezes temos que nos ajustar às condições e o que faço muitas vezes é desorganizar a tradicional sala de aula em que os alunos estão todos em fila e peço-lhes para eles irem ou mais para a porta ou mais para a janela e para apanharem uma melhor qualidade de sinal. Facto que muitas vezes também perante os outros colegas, portanto as portas da sala de aula da minha escola são envidraçadas e o que acontece é que muitas vezes passam colegas e funcionários e veem essa desorganização e isso acaba por muitas vezes não ser bem visto, mas de facto os alunos estão concentrados nas atividades e a aprendizagem está a ser feita e isso no fundo é o que verdadeiramente interessa. Mais perguntas? Eu gostava só de fazer uma pergunta no seguimento, mais ou menos no seguimento desta última intervenção sua, que é essa desorganização, digamos, entre aspas, da sala de aula é feita só pela necessidade de ter um acesso ao sinal da internet mais fiável ou o próprio contexto
professor deixou de ser o centro da sala de aula e passou a ser a metodologia, a obriga a fazer isso. E já agora, na segunda parte, colada a esta pergunta, é em que forma é que a sua escola, no geral, se a escola acolhe bem essa mudança de sala de aula fisicamente falando, ou nem por isso? Já a escola, eu sei que isso é, digamos, entre aspas, proibido. Não, de facto, não posso dizer que na minha escola é proibido. Acho que acolhem bem, portanto, a organização que nós decidimos dar à nossa aula. Relativamente à outra questão que colocou, portanto, relativamente a essa organização, de facto, pelo facto do professor não assumir um papel central na aula, isso obriga a alguma desorganização. Portanto, depois daqueles primeiros momentos em que os alunos analisam ou discutimos os vídeos e vemos a resolução vemos os resultados que foram alcançados por eles nas atividades, eles partem para a resolução de exercício e problemas. Isso acontece em grupos de trabalho e muitas vezes eu dou liberdade que eles, portanto, se há alguns alunos que efetivamente terminam mais rapidamente do que os outros ou se têm disponibilidade de apoiar outros colegas, eles têm autonomia para o fazer. Portanto, é habitual ver alunos levantados na sala de aula irem apoiar outros colegas. De facto, isto implica alguma desorganização, mas eu acho que essa desorganização é saudável, porque de facto os alunos estão a trabalhar competências e estão efetivamente a aprender. Eu não acho que seja uma desorganização, para a organização. Sim. Mais perguntas? Não. O chefe está a dizer que temos que encerrar. Muito obrigado.